Agora que a gente já tem os nossos dados ordenados, já sabe quais são, já tem os critérios de desempate ali estabelecidos, que é o total, depois o ataque, depois a defesa, o HP. Agora que já criou essa ordem, já criou efetivamente um ranking, a gente vai criar uma coluna em que a gente consiga dizer esse ranking, em que a gente consiga gravar ali que, ó, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Para fazer isso, a gente vai utilizar uma ferramenta que está aqui dentro do grupo de Preparation e ela se chama Record ID. Eu vou pegar a Record ID e vou ligar na ferramenta anterior, que é a de sorte. Coloquei aqui, você vai reparar que com ela selecionada, aparece as configurações da ferramenta. A primeira coisa que ela pergunta para você é qual o nome do campo que vai ser criado que você quer que seja. Por padrão, ele sempre vem como Record ID. Por quê? Essa ferramenta de Record ID, ela é criada, ela é utilizada geralmente para que você crie simplesmente um identificador para essa coluna, uma chave para aqueles registros que você tem. Para que em determinado momento do seu fluxo, se você acabou já mexendo muita coisa, já mexeu na ordenação dos seus dados muitas vezes, e você precisa saber qual é a ordenação desses seus dados, então, para que você não perca esse rastro, você cria uma coluna de Record ID, que cada linha vai receber um número, e aí depois é mais fácil de você identificar qual era lá a ordem original dos seus dados antes de toda a transformação que você tiver trabalhado. Mas, além disso, eu também posso utilizar para outras finalidades que eu veja que me são úteis. Nesse caso aqui, eu vou utilizar para numerar o meu ranking. Então, se eu estou criando um ranking, eu vou falar que o name aqui, o nome da minha coluna, vai ser ranking. E você consegue dizer aqui nesse starting value em qual número começa essa numeração que ele vai fazer. No meu caso, é 1, já que está fazendo um ranking, vai começar no 1, mas se você tiver por algum motivo outra necessidade, você pode começar no 100, pode começar no 1000, no 950, no número que você precisar que comece. Além disso, você tem aqui embaixo mais algumas opçõezinhas que são dizer qual é o data type que você quer, se ele vai ser numérico e qual tipo de numérico que você quer, ou se você precisa que aquele campo ali seja um texto. Então ele vai colocar 1, 2 e 3, por exemplo, mas fazendo com que o Alteryx entenda esse 1, 2 e 3 como textos e não como números, ou seja, não tem como fazer nenhum tipo de operação matemática com aquilo ali. No nosso caso, tanto faz, varia, eu vou deixar a configuração padrão. E você consegue dizer aqui também qual posição em que vai aparecer essa coluna que a gente está criando, essa coluna ranking. Se ela vai aparecer como primeira coluna ou se ela vai aparecer lá no final como a última coluna. Vou deixar como primeira coluna para ficar mais fácil a visualização. Quando você dá o run, você vai reparar que agora você vai ter uma coluna nova chamada ranking, em que a gente vai saber é, qual é a ordem que a gente está estabelecendo nesse momento aí para os nossos dados.